A paz do Senhor. Queridos, nós nos deparamos com mais um dia onde estamos vivos, onde a misericórdia de Deus ela nos alcançou, ela se renovou sobre as nossas vidas e isso nos dá então a oportunidade de ser gratos. E diante dessa gratidão, diante deste dia, diante desta oportunidade, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Um tema que define quem Jesus é para você. Essa é uma pergunta para si. Essa é uma pergunta para a sua vida. Porque diante da sua resposta, a sua resposta define quem é Jesus para você. A sua resposta vai definir de facto quem você é em Cristo Jesus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Esse é o tema desta mensagem. E esta é uma reflexão que todos nós somos chamados a nos examinar. Amém? Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, a primeira carta do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, nós vamos meditar no capítulo 16, do versículo 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 13, 14, 15 e 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, o João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos fazer uma curta oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela vida, obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelos teus livramentos, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Esse amor, Senhor Deus, nos faz estar agora diante do Senhor, nos faz estar agora diante da tua santa e gloriosa palavra, para poder aprender mais do Senhor, para poder aprender mais do teu reino, para sermos edificados, consolados, mas também exortados, para que também possamos, ó Deus, nos examinar a nós próprios e refletir de facto quem é Jesus para nós. Senhor, diante da tua palavra, precisamos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos dando a compreensão, nos dando entendimento, iluminando a nossa mente para que haja de facto, ó Deus, um entendimento sobre a tua palavra. Carecemos do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, nos faz cativos da tua vontade para este momento. Fala-nos aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Faz teu reino avançar, que nós diminuamos, que nós sejamos quebrados, transformados e moldados à tua imagem e semelhança. Que assim seja, em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, esta, como eu comecei o vídeo, é uma pergunta para todos nós, do qual nós devemos refletir. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para si? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Porque essa resposta, de facto, vai definir muita coisa
na sua vida, na sua conduta e no seu estilo de vida. O conceito que temos de uma pessoa vai definir de forma clara da qual nós nos relacionamos e a importância que essa pessoa tem na nossa vida e na nossa conduta diária, no nosso estilo de vida. Este texto que nós lemos nos mostra então agora Jesus interrogando os seus discípulos, a quem o povo dizia então que ele era. Uns então diziam que Jesus era João Batista. Outros diziam então que Jesus era o Elias. Outros diziam então que Jesus era Jeremias. E outros diziam então que ele era um outro profeta. Porém, Jesus então, ao ouvir isso, agora Jesus então, ele vai mais longe e agora então ele vai perguntar para os seus discípulos diretamente quem eles agora acreditavam que ele era. Ele pergunta então para os seus discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Ele pergunta então quem eu sou, quem vocês acreditam que eu sou? Essa foi então uma pergunta de Jesus aos próprios discípulos. E é nesse momento que Pedro, o qual então se tornaria o grande apóstolo, é nesse momento então que Pedro ele vai fazer então uma das grandes e mais poderosas revelações das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que definiria quem Jesus era então para Pedro, que definiria então quem Jesus era então para os apóstolos, para os discípulos. E isso então daqui para frente evidenciaria daqui para frente uma vida completamente separada para Deus, para com os discípulos. Pedro então agora vai revelar: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esta foi então de facto a resposta de Pedro. Quando então afirmamos tal coisa, que Jesus é o Cristo, que Jesus então é de facto o Filho de Deus Altíssimo, quando nós falamos então de Jesus e entendemos quem de facto é Jesus Cristo, que ele então de facto é o Messias que foi profetizado em todo o Antigo Testamento, e o qual então foi enviado pelo próprio Deus à terra para cumprir então a missão, para salvar a humanidade, para salvar os pecadores, para trazer então redenção sobre a humanidade. Quando então entendemos o ministério de Jesus, a missão de Jesus, o qual então, segundo Paulo na sua carta aos Filipenses, ele despiu-se de toda a sua glória nos céus e se fez então homem, habitando então nesta terra como homem, o qual então, vencendo o pecado, vencendo a morte, se entregou então na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para nos livrar, para nos poupar do juízo, da condenação e do inferno. Então, quando nós reconhecemos de facto quem é Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, quando nós reconhecemos então o caráter, a humildade, o amor, a misericórdia e a graça da qual Jesus apresentou ao mundo, da qual Jesus apresentou então à humanidade diante de pecadores, somos então de facto envergonhados. Somos de facto constrangidos, somos de facto então levados a enxergar o quanto nós somos miseráveis. Somos levados a enxergar o quão nós somos falhos. E isso então faz-nos olhar para nós próprios e ver, enxergarmos o quanto nós não somos merecedor desse amor e muito menos desse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E isso então vai nos mostrar também o quanto nós dependemos claramente desse amor e dessa graça para ser salvos.
Porque nós precisamos entender de uma vez por toda, a humanidade, o homem precisa entender de uma vez por toda, que por nós próprios, o homem por si próprio jamais poderá se salvar. Nós próprios jamais poderemos nos salvar por nós próprios. Por nós próprios jamais poderemos então nos reconciliar com Deus, porque por nós próprios jamais poderemos apagar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas culpas, as nossas transgressões, porque por nós próprios jamais poderemos alcançar o céu. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode de facto nos levar até Deus. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus. Só através de Jesus é que os nossos pecados podem não ser mais imputados sobre nós próprios. A Bíblia nos fala que o nosso pecado nos separa de Deus. A Bíblia fala que o pecado nos separa então o homem de Deus. O pecado então ele nos mata. O pecado ele vai nos levar ao inferno, à condenação, ao juízo, à ira. O castigo, segundo a Bíblia, é a morte, não somente física, mas a morte eterna. E o salário do pecado, segundo Paulo, é a morte. Então essa é a nossa sentença, esse é o nosso castigo, isso é a justiça de Deus. No início o homem tinha comunhão com Deus, no início o homem tinha intimidade com Deus, mas por causa do pecado agora, entre o homem e Deus existe um abismo. O homem jamais poderá ir até Deus. O homem está longe, o homem está destituído da glória de Deus, o homem está separado de Deus. Essa é a nossa sentença, esse é o nosso castigo. É preciso que você entenda, se eu sou transgredor da lei, eu mereço o castigo. A lei de Deus, ela é um espelho que reflete quem eu sou realmente diante de Deus, quem eu sou realmente diante da lei de Deus. A lei serve para mostrar que nós somos transgredores dessa lei. E se essa lei existe, se essa lei de Deus está de pé, e se eu sou transgredor, se eu sou então transgredor dessa lei, então isso me torna culpado. E por ser culpado, então, eu mereço o castigo. E isso é justiça de Deus, é justo que eu pague por isso. E a consequência então agora é a morte. E a consequência agora é o inferno. Agora a ira de Deus vai vir sobre a minha vida. O juízo de Deus vai vir sobre a minha vida. Eu agora estarei diante de um Deus santo e puro e serei julgado segundo a sua lei, segundo a sua palavra. E ai de mim, porque esse Deus que é santo e puro, Ele não me terá como inocente, porque eu não sou. Pelo contrário, condenado eu serei. Estou perdido, estou sentenciado, não existe esperança para mim. O pecado me tirou da presença de Deus. Entre agora o homem e Deus existe um abismo. Essa é a nossa posição. Estou perdido, sentenciado e não existe agora mais esperança para mim. Esta é a sua posição. Esta é a minha posição. Esta é a posição de todos os pecadores, de toda a humanidade. Estão longe e destituídos da glória de Deus. O homem é depravado, o homem é inclinado a fazer o mal, o homem é inclinado a desagradar a Deus, a ofender a santidade de Deus. O homem é então inimigo de Deus, aborrecedor de Deus. O homem está longe de Deus. Ele é mau, ele é corrupto. Nós temos 30 mil pensamentos em 24 horas. E com certeza 99% desses pensamentos são maus. Isso comprova o quanto nós somos depravados, o quão nós estamos longe, destituídos de Deus.
E por nós próprios jamais poderemos ir até Deus, porque não há mérito em nós, porque não há qualidade em nós, porque não podemos ir pelas nossas próprias pernas até Deus, porque nós vivemos em contramão da vontade de Deus, porque nós vivemos contra a lei de Deus, porque nós somos imoralmente perversos, depravados. Jamais poderemos nos salvar. Estamos condenados. Esta é a sua posição. Esta é a minha posição. Esta é a posição da humanidade. Esta é sem dúvida a má notícia de ouvir, mas é a mais verdadeira. Esta é sem dúvida a má notícia que a humanidade não quer ouvir, que os pecadores não querem ouvir, que as pessoas não querem ouvir, que têm rejeitado. Esta é a má notícia de ouvir, mas é verdadeira. Mas agora há uma boa notícia, agora uma boa notícia está vindo, agora as boas novas estão chegando, agora o Evangelho está chegando, uma mensagem de esperança está vindo, o reino de Deus é chegado agora até nós. Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Redentor, aquele que foi profetizado, está vindo. Deus prometeu um Salvador em todo o Antigo Testamento, e esse Salvador agora nasceu, agora está crescendo, esse Salvador agora chegou e viveu então agora segundo a lei, cumprindo toda a lei, e agora então esse Salvador, esse Redentor, ele agora vai morrer como inocente. O seu sangue foi a moeda, o preço a pagar pelos nossos pecados, e esse sangue agora vai comprar pecadores, esse sangue agora vai redimir pecadores, agora esse sangue vai reconciliar pecadores com Deus. Esse sangue agora nos leva novamente à presença de Deus. Agora já não existe mais esse abismo, porque agora entre o pecador e Deus, outrora havia um abismo, mas agora esse abismo agora vai ser preenchido por Jesus Cristo. Agora o corpo de Jesus Cristo, agora a pessoa de Jesus Cristo, agora vai ser a ponto intermediário entre os pecadores e Deus. Agora Jesus se torna a ponte, o intermediário, o mediador entre o pecador e Deus. Nós somos o pecador e aqui está Deus, um abismo está aqui, mas agora Jesus veio descendo da sua glória, se humilhando, e agora então o seu corpo agora, o seu sangue agora é ponto, e agora através de Jesus Cristo eu posso ir à presença de Deus. Eu posso me chegar a Deus, eu posso voltar a ser religado com Deus. Só faz sentido a boa notícia quando nós entendemos a má notícia. Só faz sentido o Evangelho quando nós reconhecemos quem de facto nós somos. Só faz sentido a boa notícia, as boas novas do Evangelho, a mensagem de salvação, de redenção, o ministério de reconciliação, quando o ser humano, quando o pecador entende a sua necessidade de um Salvador, a sua necessidade de ser religado com Deus. Só faz sentido a boa notícia quando nós entendemos a má notícia. As pessoas precisam entender o seu estado. As pessoas precisam entender que elas estão indo em direção ao inferno. Elas estão indo em direção à condenação. A igreja precisa se levantar com uma voz profética, apontando, não é Deus ama vocês, Deus tem um plano nas vossas vidas. Não! Nós temos que expor as Escrituras, nós temos que chamar o povo ao arrependimento, apresentar a sua depravação, apresentar a sua situação diante de Deus, apresentar a lei de Deus e mostrar que eles não são bons, mas que eles são maus e perversos. Só faz sentido a boa notícia, a mensagem de esperança, de salvação, quando alguém entende que está condenado, quando alguém entende que está sentenciado, quando alguém entende que não tem mais esperança, que está perdido e que por seu próprio mérito jamais poderá ser salvo e alcançar o céu.
E esse Jesus, segundo a Bíblia, ele veio, ele pagou de facto o preço, a dívida foi paga, o sangue foi invertido naquela cruz do Calvário, mas isso só se tornará uma verdade na vida daqueles que crerem nisso, naqueles que abraçarem essa mensagem, naqueles que crerem nessa mensagem. A mensagem de Jesus é esta. A mensagem do Evangelho é esta para toda a humanidade, para todo homem, para todos os pecadores, seja ele quem for, seja a sua posição, seja a sua situação. A mensagem do Evangelho é esta. O chamado de Deus é este: se arrependam e creiam no Evangelho. Se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Se arrependam porque a salvação, ela está disponível. E quando a Bíblia fala em arrependimento, quando as Escrituras Sagradas chamam o homem ao arrependimento, quando Jesus chamou o homem ao arrependimento, quando João Batista chamou o povo ao arrependimento, quando Pedro chamou o povo ao arrependimento, quando Paulo chamava o povo ao arrependimento, arrependimento aqui é abandonar tudo aquilo que eu sou, é abandonar todas as minhas convicções, toda a minha força, é eu me despir completamente de toda a minha arrogância, de toda a minha soberba, de toda a minha vaidade, de todas as minhas manias, de toda a minha conduta. É parar de viver do meu jeito, é parar de viver com a força do meu braço, é abrir mão do meu estilo de vida e da minha conduta como homem sobre esta terra, para agora seguir a Cristo, para agora seguir os ensinamentos de Jesus, para agora o mérito e a justiça de Cristo vir então sobre a minha vida, para agora Deus olhar para mim e não me ver mais como culpado, e não me ver mais como transgredor da lei, mas como alguém que foi justificado e que agora tem um advogado que se chama Jesus Cristo, está sentado à direita do Deus Pai. Este é o chamado de Deus para os pecadores, este é o chamado de Deus para a humanidade, e isto é o cristianismo. O cristianismo não é um convite pessoal, ou você se submete ao cristianismo, ou você não se submete, ou você vive o cristianismo, ou você não vive. É uma mensagem dura e crua que chama todos ao arrependimento e à fé. Jesus foi um homem que mudou e que revolucionou o planeta Terra. Jesus foi o fundador da igreja. Jesus foi o fundador do cristianismo. O cristianismo, ele continua vivo, ele tem sido deturpado, ele tem sido invertido, mas o cristianismo, ele continua de pé, ele continua vivo, porque Jesus Cristo, ele está vivo. Todos os fundadores de outras religiões foram homens sábios, foram homens realmente inteligentes, foram homens realmente que fizeram diferença na sociedade, fizeram diferença no mundo, mas o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é que quando nós olhamos para o túmulo de Jesus, se nós tivermos a oportunidade de ir a Israel, nós vamos ver lá escrito: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, aleluia. Maomé morreu, Allan Kardec morreu, todos os outros morreram, mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Ele continua vivo, ele está vivo, ele morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai. O mundo tenta parar, o mundo tenta acabar com o cristianismo, o mundo tenta fazer esquecer o nome de Jesus Cristo, o mundo tenta calar os discípulos de Jesus, o mundo tenta parar o cristianismo, o mundo tenta parar os ensinamentos de Jesus, acabar com os ensinamentos de Jesus, mas jamais conseguirá fazê-lo. O mundo, as pessoas, a humanidade nega a existência de Jesus, mas até a própria terra, a própria história do mundo está ligada a essa personagem que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. A própria terra, a humanidade, o universo se divide entre o antes de Cristo e o depois de Cristo.
A própria terra dá testemunho da glória desse Jesus. O próprio calendário dá testemunho da existência desse Jesus. Nós estamos em 2019, depois de Cristo. Houve um antes de Cristo. E nós estamos após o depois de Cristo. 2019 anos já se passaram. Tudo aponta para a pessoa, para a natureza de Jesus Cristo. Por isso, eu lhe faço a mesma pergunta no início. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para si? Quem é Jesus para si? Porque isso a sua resposta vai evidenciar quem você é em Cristo. Porque isso vai evidenciar o reino de Deus na sua vida ou não. Porque isso vai evidenciar se você realmente conhece a Jesus ou não. Porque isso vai evidenciar se você já teve de facto um verdadeiro encontro com Jesus ou não. Porque isso vai evidenciar de facto se você já nasceu de novo e foi regenerado, justificado ou não. Porque isso vai evidenciar se você está inserido no reino de Deus ou não. Porque isso vai evidenciar qual o caminho que você está trilhando. Se é pela graça e pelo favor de Cristo, indo em direção ao céu, pelo mérito de Cristo, pela justiça de Cristo, ou se é como culpado e transgredor da lei, sem Cristo, indo em direção ao inferno. A pergunta é: quem é Jesus para si? Quem de facto é Jesus para si? Para terminar, eu tenho uma reflexão para si. Imaginamos que você está diante de um tribunal. Você está diante de um tribunal. E você vai ser condenado porque você transgrediu a lei, porque você matou, porque você mentiu, porque você errou em toda a sua vida. E isso faz de você condenado. E a sentença é a morte. A sentença é a morte. Você é culpado. Você merece pagar por isso. A consequência das suas obras, das suas ações, é a morte. Você está condenado à morte elétrica. Você vai se sentar agora numa cadeira e vai morrer. Você agora está diante da morte. A morte está chegando até si. A sentença está chegando até si. Você está a 10 segundos de morrer. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Agora entra alguém. Agora entra alguém naquela sala, naquele tribunal. Você está sentado, você está a 5 segundos de morrer, de ser condenado. E agora aparece uma figura desconhecida. Um homem chamado Jesus Cristo. E ele diz: esse homem, essa mulher não vai morrer. Tirem ele dessa cadeira. Não. Aí o juiz: não, mas ele tem que morrer, ele vai pagar, ele é culpado, ele é transgredor. Não interessa, eu estou pronto a pagar pela sua morte, para lhe dar vida. Eu estou pronto para pagar a sua morte, para pagar o preço, para que essa pessoa viva, para que essa pessoa seja liberta, fique agora em liberdade. E esse homem chamado Jesus toma o seu lugar
nessa cadeira. E agora morre a sua morte. Agora Ele toma a sua morte. Ele toma a sua culpa, a sua sentença. E agora esse homem morre para lhe dar vida, para lhe dar uma nova oportunidade, para lhe dar esperança. A pergunta é: o que é que você agora vai fazer com essa vida? O que é que você vai fazer agora diante dessa nova oportunidade, dessa esperança que lhe deram? Eu, a partir do momento que entendi acerca que esse Jesus pagou pelo meu pecado, pela minha morte, a primeira coisa que eu fiz foi agora querer conhecer esse homem. Querer saber mais acerca desse homem chamado Jesus. A partir desse momento, eu agora quero conhecer esse Jesus. Agora eu vou viver para esse Jesus. Agora eu vou me submeter a esse Jesus. Agora eu vou me submeter a esse senhorio de Jesus. Agora eu vou seguir a sua palavra. Agora eu vou seguir os seus conselhos. Agora eu vou seguir os seus ensinamentos. Agora eu vou abraçar esse homem, viver para esse homem. Sabendo que esse homem pagou a minha morte, mas que ressuscitou e está vivo. Eu vou viver para esse homem, eu vou seguir esse homem, eu vou viver para esse homem. Eu vou seguir esse homem. E isso é o cristianismo na minha vida. Isso vai evidenciar se você realmente creu em Cristo e na sua obra e fez essa obra uma verdade na sua vida ou não. Nem todos vão crer. Nem todos vão se submeter. Essa verdade, a salvação, a redenção, só se tornará uma verdade na vida daqueles que crerem e viverem por esse Jesus. Reflita sobre esta mensagem. Reflita quem é Jesus para si. Isso vai definir quem você é. Se você está no caminho certo ou no caminho errado. Trilhando o caminho certo ou o caminho errado. Pense nisso. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e ricamente, que esta palavra possa produzir frutos na sua vida, produzir salvação. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Em nome de Jesus.